Boa noite! Oiê! Vamos nós, gente? Nossa, que bom, né? Que coisa boa! Hoje nós vamos filosofar, tá? Então relaxem, fiquem tranquilos, que a filosofia é muito mais do que uma atualidade, né? A filosofia é uma eternidade e uma tradução muito mais exata das coisas, né? Então, a filosofia ela vem para nos ajudar a nos dar atualidades. Então, vocês fiquem tranquilos, todo mundo relaxado. Antes de mais nada, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo às pessoas que estão acompanhando depois, né? Legal, que estão dando as suas considerações, isso é muito interessante. Espera aí que eu vou trocar de óculos, espera aí. Muito bem. Voltou. Então é muito interessante, né? A gente tem que, além de quando a gente pega as coisas da atualidade, coisa e tal, tudo bem, mas a gente tem que se preparar para a atualidade. E é através das filosofias, dos pensamentos, dos dizeres, para nos dar conteúdos para a gente avançar, para a gente ter o norte, a reta, e tá espetacular cada vez mais. Tanto o país, como aqui as nossas conversas, quanto o canal, quanto o site, as pessoas estão realmente buscando muito mais pela filosofia, pelo conhecimento, porque é a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. Não adianta tentarem, né? E nós vamos ver um texto lindíssimo hoje. Mas antes de mais nada, relaxar, tranquilo, os meus agradecimentos, a honra da gente poder ter ouvidos, é o que vamos praticar agora, ouvidos, né? E mirabolar, deixar os neurônios à vontade para eles se interligarem e fazerem vocês viajarem onde tem que viajar, né? Vocês vão me ouvir, o mestre vai falar, né? O professor vai falar, mas os neurônios de vocês são livres, gente. Os neurônios de vocês são livres, deixa fazer as interligações, por mais absurdas que seja, deixa fazer. Depois você vê que é absurdo, que não é absurdo. Então, é tudo isso para depois você poder trazer e falar e dar continuidade, né? A uma vida, a um dia, mais um dia, né? Então, delícia, tranquilo, vai ser gostoso. Vamos falar de coisas profundas, de coisas bonitas, né? Então nós vamos ter e um assunto interessante, porque é a loucura, né? Então esse mundo do jeito que está, né? Vamos nos preparar então para não estarmos dentro desses, né, desses mecanismos e entrarmos na loucura, e principalmente o tal do fake que está aprontando, né? Mas as coisas vão começando a se encaixar melhor e a República cada vez mais consistente e tirando a gente dessas armadilhas, né, que nos podem até fazer cometer loucuras, né? Então, paramos, então vai dar tudo bem. Legal, vamos lá? 8h30. Ah, que bom, que ótimo, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, de filosofia. Eu vou pegar um texto lindíssimo de 1918. Um texto de 1918, né? De Khalil Gibran, um pensador, um poeta, de uma sensibilidade inacreditável, até mesmo mediúnica, da grandeza, textos pequenos, mas de uma grandeza que até hoje a gente usa, abusa e precisamos ter nos nossos conteúdos e em nossas mentes, né? Chama o louco. E são vários textos dentro desse livro e vou começar com o louco. Hoje nós vamos falar desse louco, o que é, né, na cabeça dele. E o Khalil Gibran, quem foi? Ele era um libanês, né, que escreve isso em 1918, estava acontecendo a Revolução Russa, né?
o comunismo entrando na Rússia, e ele morre por volta de 1940, 42, por aí, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, mas ele já estava em Nova York. Então, muito legal, um cara super consciente, super famoso, né? Todo mundo sabe, né, quem é, e se não sabe, procurem saber. Khalil Gibran. Só textos espetaculares, curtos. Esse do Louco são textos curtos e digo para vocês, até mediúnico, de tão belo que é. Então eu vou fazer leitura, né? Hoje nós vamos ler um pouquinho, tá? Então vamos ler o texto dele, para vocês verem que beleza. Aí depois nós vamos fazer então a analogia. Eu vou colocar os meus pensamentos, né, em cima disso. Então vamos lá. O louco. Perguntaram-me como me tornei louco. Quem não pergunta, né? Nossa, você ficou louco? Como que você ficou louco? Por que você está louco? Para que você está louco, né? E também a loucura de verdade. De repente entra-se em coisas louquíssimas, né? Aconteceu assim. Então ele vai contar como que aconteceu a loucura dele, como que ele ficou louco. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido. Então, antes ainda dos deuses terem nascido. Então, imagina realmente uma coisa espiritual na situação, né? Despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Ele desperta de um sono profundo antes dos deuses terem nascido e ele nota que as máscaras dele tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. Né? Então, cada vida, ele usou um tipo de máscara para viver. Né? Você vê que é uma coisa bem encarnatória da parte dele. Algo bem... Isso para quem gosta de mediunidade, né? De coisa... acompanha, mas o cético também faz a leitura e é muito interessante, né? Usado em 7 vidas. E corro sem máscaras pelas ruas, cheia de gente e gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Ele se viu sem máscaras. Então alguém roubou as máscaras dele, alguém roubou a máscara dele. E ele sai correndo pelas ruas a gritar, né? Quem foram os ladrões? Ladrões, roubaram minhas máscaras. Malditos ladrões. Homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa com medo de mim. Então você vê que aí ele cai na real. Né? Ele vem de um sonho antes dos deuses nascerem e 7 máscaras dele haviam sido roubadas e ele então sai correndo para a rua. Ladrões, ladrões. E homens e mulheres começaram a dar risada, né, daquele louco gritando na rua, né? Quem roubou as minhas máscaras? Quem roubou minha máscara? E um pouco saíram rindo, mas com um pouco de medo. Quem não tem medo, pronto, ficou louco, todo mundo fica com medo. Passa um louco, todo mundo fica com medo. Passa um mendigo, que é dado como louco, todo mundo fica com medo. Então, se você se torna uma figura que as pessoas começam a ficar com medo, né? Ainda mais gritando: roubaram as minhas máscaras. Muito bem. E quando cheguei à praça do mercado,
Um garoto trepado no telhado de uma casa gritou: "É um louco! É um louco!" Um garoto em cima da casa grita: "É um louco! É um louco!" Olhei para cima para vê-lo. Ele não vai procurar de onde vem o som, então ele vê e tenta ver a criança, ver esse garoto gritando lá. O sol beijou pela primeira vez a minha face nua. Pela primeira vez, ele se sentiu sem máscara. Quando ele tenta olhar essa criança gritando no telhado, né? Ele é um louco que ele olha, o sol bate e pela primeira vez ele se vê na face nua, completamente nu, sua face diante do sol. É profundíssimo, é lindíssimo. Pela primeira vez, o sol beijou minha face nua e minha alma inflamou-se de amor pelo sol. Como que se a primeira vez que ele notou por que o sol existe, né? A primeira vez que ele nota, estou nu, minha face está nua, né? E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe gritei. E ele, porque, né, ele não desejou as máscaras, ele não quis se tapar do sol. Né? O sol deu todo o conteúdo e busca de vida dele. Né? E ele então não se assusta. Podem chamar de louco, podem chamar do que quiser, mas me senti bem, sem máscara e iluminado pelo sol. E mesmo as pessoas chamando de louco. Não tem problema. O importante, né, é o conheça a ti mesmo. E vem a coisa socratiana, né? Ele conheceu-se através daquela iluminação sem as suas máscaras. Nu. Aí em transe, ele fica, lógico, você fica meio em transe, que pela primeira vez que você vê, estou nu, minha face está nua, agora é eu comigo mesmo. Aí ele pega e grita, né? Ele pega e grita: bendito, bendito os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Que encontro de si, hein? Que encontro de si, né? Benditos, benditos ladrões que roubaram a minha máscara, as minhas máscaras. Como ele se sentiu o todo, como ele se sentiu, né, agradecido sem as máscaras das loucuras, sem as máscaras que o deixavam louco. Cada máscara te dá um tipo de loucura, porque você sai de si. Aí esse final é um chavão para o resto das nossas vidas. Eu coloco esse final, esse parágrafo final, como um comprimido. Um comprimido. Não busquem remédios freudianos, não busquem drogas, não tenham essa... as leituras, né, elas servem como comprimidos, gente. Em momentos mais terríveis da vida, essas leituras podem nos fazer o melhor possível. Não tem comprimido melhor do que a sabedoria, do que o conhecimento, e através das leituras e dos sábios, que é o caso de um Khalil Gibran. É um sábio, né? Olha que coisa mais bonita. Assim me tornei louco. Assim me tornei louco. Ele aceitou a loucura. Estou nu, com a minha face nua
diante da iluminação do sol. Não quero mais nada. Viva a minha loucura. Ninguém é mais feliz do que eu agora, devido à minha loucura. Estou diante dela. Maravilhosa loucura. Deliciosa loucura. Sem máscaras. Sem máscaras sociais. Sem máscaras políticas. Sem máscaras, seja de qualquer tipo de... que nos tire a iluminação. Máscaras que nos tampam. Onde ele estava em alma. Ele descobre que a grande loucura dele era estar em alma. E que agora a sua ética, a sua moral, o seu caráter já não ia debater mais com máscaras. Ele não ia poder, não ia ter mais que se debater. E continua, e ele continua. Encontrei tanta liberdade como segurança da minha loucura. O que estamos gritando hoje aí pelas ruas, o que vai acontecer 1º de maio pelo país inteiro, um grito à liberdade. E quando gritamos liberdade, aí tem um sistema comunista nos chamando de loucos, que nós temos que estar dentro das correntes, dentro do escravismo. Temos que estar pagando impostos durante 5, 6 meses para eles. Aí você não é louco. Temos que estar pagando as coisas para eles. Aí você não é louco. Você está pagando, trabalhando, dado para os outros. Não, você não é louco, não. Certíssimo. E ele descobre que não é assim. Né? Que a loucura dele era buscar a liberdade. Por favor, né? A minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido. A liberdade é assim. Ela é uma solidão. Quem se sente totalmente liberto se vê só e não fica exigindo nada das pessoas. Não fica... E são justamente aqueles que não têm liberdade, que fica grudado, digamos até os obsessores, né? São obsessores, tem os carnais e os espirituais. Gente que não vive, se não tiver com a outra pessoa, de alguma forma, se mascarando com outra pessoa para poder mantê-la em volta. Esse é o mais usual. Todo mundo precisa de outra pessoa para que tem que lá, e outra pessoa, nem que finja. Quantas e quantas vezes é um grande fingimento, mas estar num grupo social, estar com uma pessoa, estar por não conseguir sentir que a liberdade, ela é só, nós somos alma. É o encontro da alma. É o estar com a alma. É um texto, né? E olha o final. E não ser compreendido. Pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Então é aquela situação. Agora eu te compreendo. Isso sempre me incomodou, particularmente. Não compreende nada. Nem eu estou me compreendendo, como é que alguém me compreende? É onde então eu brigo com os ismos. O ismo é a grande compreensão. Compreensão do quê? Se somos infinito em alma. Se a nossa loucura é ser alma. E estar iluminado e sem máscaras. Essa é uma interpretação imediata, né? Explicativa, assim, do texto. Vocês, por favor, procurem
esse texto, coisa e tal, e leiam no silêncio de vocês e vão fazendo a compreensão. Mas quando eu fui lendo isso, fui batendo, coisa e tal, eu fui pensando comigo, quais as máscaras? Que máscaras são essas que nos tampam a alma, que nos jogam no obscuro da alma? Que máscaras são essas que nos batem e nos deixam com a ética em dúvida? Que máscaras são essas que nos batem, que nos botam a moral em dúvida? Né? Que máscaras são essas que nos deixam, principalmente no mais humano que somos, é na hora do caráter, que o nosso caráter é o momento que mais vacila. Em todos e determinados momentos, estamos sempre vacilando diante disso, né? Sempre sem darmos conta e nos distanciando cada vez mais da loucura da liberdade e da solidão da liberdade. Que a gente pode se dizer que é a hora do nosso travesseiro. É um grande momento que as máscaras se vão e a gente entra na loucura da liberdade e começa a debater com a nossa ética, com a nossa moral, nosso caráter, para usarmos nos nossos bons costumes sociais, né? Com a gente mesmo, com a sociedade, no lar, na sociedade e no país e com a humanidade. Aí eu falei, gente, quais são, né? Quais as máscaras que nos detêm, que nos retêm? Que máscaras são essas que a gente usa? Que ele fala de antes dos deuses existirem, né? Ele já se incomodava com as máscaras. Então, parei para pensar que máscaras são essas. E vou expor então para vocês. E gostaria então que vocês fizessem esse exercício com vocês. Que 7 máscaras são essas? Que número é esse que ele usa? 7 máscaras. Vamos pensar nessa questão do número 7, extremamente bíblico, por exemplo. Extremamente místico, o número 7. E ele cita as 7 máscaras que temos que nos libertar dessas 7 máscaras para estarmos na nossa loucura maravilhosa da liberdade, da nossa essência, né? Pensem vocês, eu vou falar as minhas 7 máscaras, mas pensem também vocês. Então vamos lá. Eu, né, vou dar a minha versão de que máscaras são essas que nos tolhem, que não nos dá liberdade, nos escravizam, máscaras que falam, eu te conheço muito bem. Como? Se eu sou uma alma eterna e infinito, como alguém ousa falar que me conhece muito bem? Né? Então você é louco, a gente não te compreende. Ótimo, sou libertário de mim mesmo, estou conhecendo a mim mesmo, estou em pleno socratiano, né? Sou socratiano, estou conhecendo a mim mesmo. E é mais ou menos o que o Khalil Gibran também nos lança, né? Aí eu parei, meditei, passei algumas semanas depois que eu li o texto, coisa e tal, e fui fazendo meu lé concré de que máscaras são essas, né? Como é que essas máscaras acontecem com a gente e nos escravizam no dia a dia, nos escravizam no trabalho, nos escravizam na relação pessoal, nos escravizam na relação social, nos escravizam na relação política. Na relação política nós estamos expert, o Brasil ficou expert. É o país que mais está se libertando diante das verdades de uma república hoje no mundo, é o Brasil. Né? Hoje o país está dando um exemplo, apesar dos pesares de um Supremo Tribunal.
Aquilo não tem 7 máscaras. O Supremo Tribunal está com 14 máscaras a nos acorrentar, a nos escravizar, a dizer que falar, nós conhecemos vocês e a lei é assim. Não é. E a República não deixa isso acontecer mesmo, porque a República, ela procura a liberdade. Aí nós vamos para a Bíblia e volto a repetir, João 24, só a verdade vos libertará. E a verdade é a liberdade de buscarmos essa verdade. É essa cara diante do sol da iluminação e nos vermos por inteiro e achar lindo que chame a gente de louco. Sou louco sim, porque eu estou liberto. Estou sem máscaras. Ninguém me compreende. É a filosofia existencialista, né? É a filosofia máxima que o ser humano tem dentro de si, na busca de si e das soluções de si. Então eu pensei em algumas máscaras, né? Uma das 7 máscaras. E é um número místico, um número bíblico, né? E particularmente sempre me acompanhou. Isso também foi o que me chamou mais atenção ainda, dessas 7 máscaras, que eu posso passar uma questão pessoal. Meu nome é com CY, né? Meu nome é com CY. Na escola, eu sempre era, que havia aquelas chamadas, eu sempre era número 7. Primeiro que não mudou da 5ª série em diante, até terceiro científico, pouco mudou os alunos. Nós fomos uma sala que nos acompanhamos, né? E fomos da 5ª série até o 3º ano. E eu sempre estava ali no número 7. Uma vez ou outra, um ano ou outro, que talvez eu era 6, talvez eu era 8. Mas na maioria eu era o número 7. Vou para o tiro de guerra. Atirador, 17. Então, o 7 sempre me foi. Então, me chamou mais atenção ainda quando eu li o texto. Falei, gente, olha o 7 aí, né? E a Bíblia é cheia de 7. E tudo tem muito 7. Né? É 7 isso, 7 aquilo. E 7 pecados capitais, e 7 tarará, e 7, e muito 7. Então, muito bem. Pensei, então, nas 7 máscaras que retêm a liberdade das pessoas. Né? A primeira que eu vejo que a humanidade mais vem se debatendo, né? E tudo enquanto tinha. A primeira eu vou colocar Deus. Os vários deuses. Tanto é que ele começa lá, antes dos deuses. Então havia um Deus único. Havia um Deus superior e único. Mas viemos, né, e começamos a procura de deuses. A humanidade começa a procurar deuses, né? E Deus disse, Deus daquilo, e Deus metamórficos, e Deus não sei o que lá, e deuses, né? E por falta de um Deus único, historicamente a Bíblia ela traz a Babilônia, que no final vira um bafafá danado, cada um sai com uma língua, coisa e tal, cada um falando de uma coisa, né? A gente pode ir aí para Salomão. Salomão perde Jerusalém. Salomão perde o poder de estar com a arca da aliança, de fazer o templo, coisa e tal. Por quê? Porque ele vai se misturar, né, com uma outra mulher. Já tinha 7 mulheres, ou até 14 mulheres. Salomão tinha mulher de tudo quanto é jeito. Ainda inventou de uma mulher pagã, a rainha de Sabá, né? Então, sabe, aí essa rainha começa a propagar deuses dentro de Jerusalém. Então Salomão também erra nessa máscara de deuses. Aí vem o Cristo e afirma, não farás para ti, não terás mais do que um Deus. Então eu acho que uma primeira básica, uma máscara básica que a gente tem é essa busca de deuses, essa busca de não sei o que lá, agora eu quero aquele lá, agora eu quero. Aí vem os luteranos
começam, é um pouco contra os santos, né? Os luteranos não gostam muito dos santos, porque dá um aspecto de máscara, já que quem quiser vir ao Pai, que venha a mim, né? Então Cristo fala. Os luteranos então interpretam os santos como sendo uma espécie de máscara. Então, nas minhas meditações, eu coloco isso. Os deuses, né? Os divinos, a crença nos divinos, mais do que em Deus. Substituir. Porque é mais fácil para nós humanos. É mais fácil. Por exemplo, eu tenho verdadeira loucura por Francisco de Assis. A vida, obra e orações e dizeres. Mas não maior que Deus. Pode ser considerado, talvez, pelo Khalil Gibran, que seja uma máscara que eu coloco quando eu quero falar de uma divindade, eu venho com Francisco de Assis. Né? Então fica toda essa questão existencial. Mas, para mim, a minha grande certeza, minha alma, agora, ela é imortal e ela está diante de Deus. Eu tenho assessoria, mas eu não me mascaro. Eu não deixo Deus para lá para falar que São Francisco é melhor, para falar que um texto igual a esse de Khalil Gibran é melhor, para falar que Sócrates, que é um crístico, né? Ser melhor que Buda isso, que Confúcio aquilo, que e etc, etc. E aí podemos entrar no candomblé, né? E tudo isso que são movimentos de deuses, que de repente a gente se mascara. Quando você se entrega a esses heróis e esquece da verdadeira palavra e essência, é uma máscara que no final vai mexer na sua ética, vai mexer na sua moral, vai mexer na sua conduta, vai mexer, né, nos seus conteúdos de existência. E não que eles sejam ruins, né? E os santos não são ruins, é muito pelo contrário. É uma assessoria. Então ele vem ao contrário. Eu vejo esses santos como o contrário, mas a iluminação do meu rosto, a minha loucura é Deus. A minha loucura é a certeza que a minha alma está em Deus. E por ela eu manifesto todos os meus contextos. A minha ética de como mexer com as pessoas, a minha moral, né? Os meus nãos. Tanto é que muitas coisas você pode falar um não e achar que tá lindo. Por exemplo, vamos ver a questão dos votos. Eu vou vender meu voto. Tá certo isso diante de Deus? Será que isso não é uma máscara? Tudo bem, Deus não vai ver. Deus, o senhor fica calmo aí. Eu vou vender o que eu estou precisando agora como carne humana. Eu estou precisando vender. Estou precisando disso. Eu não quero morar no barraco, não quero morar na rua. Eu vendo, eu quero. Você é louco. Você recusou. Te ofereceram tudo nos seus votos e você recusou. Você é louco. Ó, doce loucura. Ó, doce loucura. 1000 vezes na rua sem tomar remédio do que vendido a minha moral, vendido os meus bons costumes, vendido a minha ética através do meu voto. Estou falando de mim, dos meus pensamentos, e que até hoje me torno são, tranquilo. Porque na questão do Deus que me rege no planeta, eu estou sem máscaras. Completamente. Meu rosto está nu na iluminação de Deus. E podem falar por aí. E falam. Ele é louco.
e ele não aceitou muitas coisas. E muitas coisas vai aparecer aqui. Ele não aceita determinadas coisas. Não. Não vou me mascarar diante do Deus, o maior. Né? É uma coisa assim, bem... Né? E as pessoas até... E no fundo, é uma inveja que você causa. Esse louco, mas eu não tenho coragem de fazer o que esse louco fez. Né? É uma questão de inveja. As pessoas invejam, sim. Tem pessoas que ficam até doentes com a gente, adoecem a gente, em não aceitar, em botar a máscara que eles acham devidos que a gente deve pôr. Então, é uma máscara que realmente nós temos que pensar muito. Essa é a primordial. Eu já começo com Deus, porque para ir vendo as outras máscaras que nos vai, né, que nós vamos adquirindo, vai nos apoderando, e a própria sociedade e os próprios ismos vão nos abatendo e nos formando as máscaras, modelando máscara, e sendo que a gente tem que ser o louco iluminado, o louco extravasado em luz. Bendito, bendita loucura, e bendito todos que roubam a minha máscara. Mas você é filho de não sei de quem, você é dos deuses, e isso te rege, e planetas que te rege. Aí vem até as questões dos signos, né? Você é isso, a tua personalidade é assim. Então o teu signo, a personalidade é assim. Acho interessante, acho legal, mas não é a minha regência. Não levanto de manhã, ouço o horóscopo, coloco a máscara do horóscopo e saio. Não. Ouço interessante, coisa e tal, até bate, até legal, coisa e tal, mas o primordial é a minha loucura de estar nu, com meu rosto nu, na iluminação, sem esses contextos dessa máscara. Então, isso causa muita inveja. Isso causa muita inveja, poder viver desse jeito. Né? Causa até o ódio freudiano. Os freudianos, o exército freudiano, sentem ódio, mas ódio profundo. Ainda vou chegar lá. Ódio profundo. Eles gritam, berram, esperneiam e contorcem. Mas ele tem que aceitar as nossas máscaras. Eu tenho que... Porque eu conheço, ao final do texto, né? Eu sou freudianismo. Eu sei que o ser humano é assim. Procurar outra turma, né? Como se eu sou infinito? Se a minha loucura é o infinito da minha alma. Minha. Só minha. Só sua. Só sua. Igual aí popularmente a gente pode falar, na porta do céu vai entrar um por um. Ninguém vai entrar de bracinho dado com o outro, não. Nem siamês. Nem carabetades. Nem cruzeirenses. Tem tudo. Eu preciso do outro, outro precisa de mim, eu preciso. Na porta do céu é sem essa máscara. A quem sua alma louvou. A quem a sua alma deu-se como a criadora dessa alma. Então não adianta vir jogar máscaras nesse sentido de Deus. Morram de inveja. Morram de inveja de quem sustenta o Deus sem máscaras. Morram de inveja. Um deles é esse. Muito bem. Uma das máscaras. Uma outra máscara, que aí isso vai dando sequência, né? Vai dando... Depois, se você pega Deus, você começa a dar sequência. Outra máscara
que é muito usada, começa na família, começa na criança, é o desrespeito. Desrespeitar é chique. Desrespeitar regras é chique. E principalmente ainda lá na adolescência, onde a quebra, né? O legal da adolescência é você quebrar as regras. Mas depois vai funilando, vai ficando adulto, funilando, até que pega de novo o veio. Né? Onde já está provado em pesquisas que depois dos 50 anos, 80% da população voltam à religiosidade. Por causa desse respeito. Porque isso é uma avareza de dentro da gente. É o maior egoísmo da gente. A gente sabe o que é certo, a gente sabe que não pode, mas a gente quer, né, a questão da juventude. E é da juventude. E aqueles que precisam passar por isso devem passar. E aqueles que conseguem retomar ao Deus, tudo bem. Mas é ali que falam, ficou louco, está totalmente louco, né? Olha que loucura, que adolescente louco, ou que família loucura, famílias avarentas que vê que tem algo precioso dentro de casa, que Deus colocou algo precioso dentro de casa, já querem pressionar, escravizar aquilo que é aquele ser precioso dentro de casa, de alguma forma escravizar, fazer coisas em volta daquilo e jogar de máscaras naquilo para escravizar. É o desrespeito. Sendo que a grande luz, a nudez do respeito agride. E muito, olha lá, ele respeita o velhinho, olha lá, nossa, que coisa mais, olha que fresquinho, ele respeita o teu... Uma das principais de Moisés, vamos lá, respeita teu pai e tua mãe. Não crie máscaras dos desrespeitos. Pode ser muito bonito para os outros. Essa máscara tua pode estar fazendo bem para os outros. E é onde eu gosto muito de falar, inclusive tem até 3 lives que eu fiz sobre pedofilia. Não desrespeite a criança. Não vem com balacobaco em cima de criança. Não jogue máscaras de desrespeito na criança. Deixe a criança fluir na sua iluminação, na sua alma, onde ela ainda não tem os raciocínios da ética, ela não tem os raciocínios da moral. É justamente para ser moldada, mas moldada corretamente, e não moldada para mandar para coisas que família faz que pelo amor de Deus, com criança, pelo amor de Deus, não tem um pingo mesmo de ética. Então, é outra máscara que eu vejo e é uma questão de avarento, é ser avarento, né? Você não respeitar o próximo, você está sendo avarento. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas né? Olha a tua avareza, mas tem que ser do meu jeito. As ciências dizem que é assim. Pega essa máscara do desrespeito, né? Pra gente não falar bobagem aqui. Pega essas máscaras do desrespeito ao próximo. E o pior dos desrespeitos, ele fala, mas estou fazendo por amor. Desrespeitando por amor, que máscara horrorosa. Que coisa sem. Quem é? Né? Porque aí você tem quem é você? Porque você está mascarado, a gente não conhece ver. A gente não consegue ver quem é você. Com esse desrespeito, quem é você? Que máscara sórdida que você tem do desrespeito ao próximo, ainda querer impor o seu desrespeito. Toma vergonha na cara. Então é louco. Graças a Deus.
Bendito os ladrões que roubam as minhas máscaras. Como diz o texto de Kahlil Gibran. Profundo, existencial. É para meditar, é para abrir, é para o cântico ir além. Pensem nos mínimos detalhes aí na vida de vocês. Pensa como você age com máscara. Quantas vezes nós agimos com máscara e não era preciso? Aí depois veio o arrependimento, né? Aí depois veio o ai meu Deus, né? Joelho no chão, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Foram essas máscaras. Esquecer desde de possível criar os filhos dentro da iluminação do sem máscara. Temos que nos defender sim, porque é uma humanidade mascarada. E olha o que um comunismo fez. Mascarou. Através das leis, mascarou. E vem mascarando a humanidade. Mas, de repente, olha o que aconteceu. A iluminação dos cristãos para. Nós não. Nós não vamos ser escravizados e trabalhar feito loucos para o comunismo se tornar milionários e bilionários e viverem como tal, que é o que estava acontecendo. Volta ao mito da caverna de Platão. Quem era o pessoal da sombra? Era justamente o que propagavam máscaras para escravizar. Então tem o sórdido demoníaco que fazem-nos as máscaras. Aí, mas o mundo é assim, fazer o quê? Eu tenho que... Não é bem assim. Por exemplo, como eu venho falando também nos meus vídeos com uma professora, aliás, a professora também tem um vídeo sobre esse assunto, né? Que eu falo, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um aluno que gritava na hora de máscaras. Eu sempre fui, ele é chato. Olha que chato que ele é. Ele não concorda com tudo. Mas todo mundo falou que é assim. Problema de todo mundo. Mas não me jogue essa máscara na cara que eu não quero. E consegue, eu estou com 61 anos e estou convivendo. E para Freud, a duras penas. Porque Freud não vai colocar 1 milímetro de máscara na minha cara. Mas não vai mesmo. Não adianta. Não adianta usar de telepatias, não adianta usar de nada. Ainda mais a máscara da avareza, porque aí é uma avareza, né? Vai ser igual. Inveja e avareza. Aí vai juntando as máscaras. Olha aí, já são 2 máscaras. A inveja do meu Deus, a inveja da minha alma estar em iluminação pura e nua diante de meu Deus. E uma avareza, mas por que não vai estar? E não vai fazer? E não vai desrespeitar do jeito que nós... E aceite o nosso desrespeito. Impossible. I'm sorry. Vou até em inglês. I'm sorry. Impossible. Continue desrespeitando o problema. É o que eu falo. Na hora que chegar na porta do céu, vai entrar todo mundo sozinho. Não vai ninguém entrar com as moradas do Pai, né? Fala a porta do céu do popular. As moradas do Pai. Né? E vamos mais uma máscara. Nós vamos ter que fazer 2 dias, né? Vamos na terceira máscara, né? Para a gente ficar bem. Eu quero que vocês pensem, que vocês se abram, não se atenham às minhas máscaras, não. Pensem nas de vocês e debatam, tá? E debatam o que está incomodando vocês e deixem serem chamados de louco. Bendito, bendito aqueles que chamarem vocês de louco, porque vocês estão sem máscaras. Bendito seja. Louvado ladrão que rouba a sua máscara.
Mas não duvidem disso. Não duvidem disso. E uma terceira máscara, né, que vem, né, que eu acho que, já se fala um pouco, porque justamente o desrespeito, ele vem muito através do materialismo. É outra máscara do ser humano. Dá até arrepio. Passa um pobre, cospe. Passa um rico, se arreganha. Como assim? Nós estamos tratando de seres humanos, de filhos de Deus, né? Então, sabe, é uma coisa. O materialismo, então, ele vai gerar uma situação horrorosa no ser humano. A gula do dinheiro. O dinheiro compra tudo. Tudo termina em dinheiro. Porque o dinheiro é o funcional. Porque quem tem dinheiro a gente acredita. Pois é, o comunismo tiveram 30 anos cheios de dinheiro aí. Teu. E pedindo pra gente. E os gulosos, tão apaixonados por dinheiro, ainda pedindo pra gente. Eu não me sentia, nunca me senti escravizado. Mas que falta de vergonha na cara de pedir dinheiro pros outros. Saber que os outros estão trabalhando. A gente está trabalhando, ainda vai tirar do trabalho da gente. Olha os impostos do brasileiro. Para os gulosos. É uma máscara horrorosa também que os seres humanos têm. Que coisa horrorosa. Cuspir em pobre e bajular rico. E aguentar desrespeito, aí vem as outras marcas, e aguentar desrespeito dos ricos. E até rogar praga em Deus, que Deus não existe, o que existe é o dinheiro. Que máscara horrorosa que as pessoas carregam em si. E a humanidade cada vez mais materializada. Porque até a queda do Império Romano, por ali, a humanidade vivia pela espiritualidade. A humanidade vivia pela espiritualidade, pelo que ia acontecer. Até o escravismo eles aceitavam pelo que ia acontecer. E tudo era em função da espiritualidade. Do espírito. Aí a coisa, com aquele Império Romano, acentua mesmo com a Revolução Industrial. Aí tudo virou dinheiro. Aí tudo vira dinheiro. Aí a máscara do materialismo domina a humanidade. E tá difícil de largar. E o comunismo adorando. A República gritando pela liberdade. Tenha o que é teu, não desrespeite o que é teu e viva com o que é seu. E o mendigo e o milionário, tanto faz. Hoje, Davi, parece que uma deputada lá, que gasta não sei quantos R$ 1.000, mais de quase... não sei quantos R$ 1.000, mais de 100 mil só de passagem, sei que lá, 1.000 mesmo, é muito R$ 1.000 do nosso dinheiro, xingando o milionário. Olha a gula, amontada no nosso dinheiro, esses políticos amontados no nosso dinheiro, escravizando a gente, ainda xingando quem dá emprego. Os milionários decentes, os milionários sem máscara, que são facilmente de serem notados e muito raros, fáceis e raros, nos dão o nosso viver.
E tem os que escravizam, porque vai ter de ser assim, se não vai ter emprego, não vai ter dinheiro, que vai... Ô dó. Ô dó. Né? Então a máscara do materialismo, gente, cuidado. O mundo está experimentando isso com um grau jamais visto na humanidade. Jamais visto. A materialidade do mundo chegou num ponto que realmente exacerbou. Não tem mais natureza. A materialidade consumiu. Sendo que Dante, no século 12, 13, Dante por ali, Dante Maquiavel, né, século 12, 13, tem um poço do inferno lá de Dante, no inferno de Dante, que é justamente para quem pratica o mal à natureza, pela a gula. Sabe? É uma máscara difícil de levar e fácil de ser sintonada. Porque não tem nada mais ridículo. Na minha juventude eu me revoltava, hoje eu acho as coisas ridículas, né? Essas pessoas são ridículas. Do que aquela que passa, olha aquele pobre, olha aquele fedido, olha, um rico cheiroso. Ah. E não falta no mundo. E não, o que tem de piadinha aqui nos computadores, né? O que tem de piadinha é coisas enormes. Outro dia mesmo eu vi uma menina, viu um carrão, álsicos e tal, e chegou um cara normal, na dele, tranquilo, camisetinha e tal. Falou, moça, vamos ali comigo, eu vou pagar uma Marmitex, você quer me acompanhar? Ele foi muito gentil. Aí logo que ele começa a falar, eu falei, é o dono do carro. Mas ele falou, moça, vamos lá tomar uma Marmitex, comer uma Marmitex comigo, fazer companhia, eu estou só. Já se vê, olha o jeito que você está vestido. Eu quero saber quem é o dono desse carro, que não sei o que é o dono desse carro, coisa e tal. O cara olha bem na cara dela, pega a chave, abre o carro, entra do carro, filho. No meu carro você não entra. Então acho que deu para elucidar bem o materialismo, né, que as pessoas estão. E aí tem a parte do preconceito. Até então era muito comum um negro ou um índio ou qualquer coisa, um latino, qualquer coisa, estando dirigindo, era o motorista de alguém, não era o dono do carro. E muitas gáfias, muitas pessoas, principalmente da nossa geração, cometeu isso. E fazia até piadinha disso. Que máscara horrorosa. Que máscara terrível. É a pior máscara que estamos vivendo hoje na questão humanidade geral, humanidade geral. Eu acho que essa máscara do materialismo. Vamos parar com isso. Valor humano, valor da essência da alma, valor das atitudes da alma iluminada, nua, valor dessa loucura deliciosa de estar representando Deus dentro de mim e deixando Ele se propagar, né? Sem gula, sem avareza, sem inveja. Eu sou o que sou, tá? Trabalhei feito um cachorro uma vida inteira, não quer me dar, fica pra vocês. Fica pra vocês. Mas trabalhei, mostrei para Deus e mostro todos os dias as minhas capacidades de iluminação. Vocês são ridículos. Aí o louco sou eu. Porque você pega um mega show milionário, você pega um mega show da ciência freudiana, você pega um mega show da Bíblia e olha na cara deles e fala, vocês são ridículos. Vocês têm máscaras horrorosas e fétidas.
Louco. Tá bom. Aí eu lembro do Regis, né? Aquela coisa. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho, a arder na noite escura. Cânticos nos lábios. Não é lindo isso? Chama Cântico Negro, quem quiser ver essa poesia. É espetacular, sobre a loucura também. É espetacular. Que é justamente, eu amo o longe, as torrentes, os desertos, as miragens. Então, realmente ele se rasga das máscaras e o que a vida manda vir pode vir. Eu estou iluminado, eu estou em Deus, manda. Covardia aqui não vai ter. Eu não vou ser o covarde de usar a máscara da materialidade, porque eu acho que tudo isso a máscara é uma covardia do ser, né? De não ser o ser. Aí vem Descartes, os filósofos eles todos se entrelaçam, né? Aí vem Descartes, penso, logo sou. Eu sou o que eu penso, não é o que todos querem que eu pense. Sinto muito aos ismos, mas agora, depois dos 40 anos para cá, dos meus 40 anos, os ismos foram cada vez ficando, porque eu sou muito mais. Eu estou numa eternidade. Vai dar uma hora. Profundo, né, gente? Isso é a filosofia existencialista, né? E que é pensando num texto que eu li, imaginei como seria. Então não é pensando, né? As máscaras, o Khalil Gibran não cita, eu que estou aqui imaginando as máscaras que a humanidade nos dá, que a família nos dá, e são totalmente errôneas, horrorosas, né? Então vocês começam a dar agora diante de vocês, com vocês, né? Então já falamos de 3 máscaras. Amanhã então nós vamos terminar as outras 4 máscaras, tá bom? Então é por aí, tá? Cuidado com as máscaras, gente. Cuidado com as máscaras. A loucura, mas ela não é insana. Insanos são essas máscaras. A verdadeira loucura, na luz, na nudez, diante da luz da criação, é a maior sensatez. E a república, na questão de sistema, do qual o mundo está sendo contaminado por esse comunismo, de capitalismo, né? De ira, de invejas, né? Todo mundo invejando todo mundo, né? Para a República nos dá essa condição dessa liberdade de sermos o que somos e vivemos com o que nos dão. E se temos e estão nos tirando, o problema não é meu. O problema não é meu, pode arrancar tudo. Mas a luz e o Deus da minha loucura, ninguém pega. É só meu. Falou? Legal, gente. Obrigado. Namastê. Então amanhã, 2, continuação, né? Porque não dá tempo e a gente tem que, porque filosofia nós temos que falar, né? Com tranquilidade para poder refletir, tá? Então, vai estar no canal essa aula. Vamos lá para o canal YouTube, Professor Silvano, com CY, Professor Silvano, com CY, né? E inscrevam-se, vejam todo o conteúdo do canal, são mais de 300 vídeos já, e tudo para conteúdo mesmo, para vocês usarem na vida de vocês, prosseguirem a vida de vocês. Falou? Então, legal, namastê, até amanhã. Amanhã nós vamos ter mais 4 máscaras. Qual seriam? Façam de vocês. Vamos fazer o deverzinho de casa? O professor aqui vai entrar numas. Vamos fazer o deverzinho de casa? Coloquem no papel quais são as 7 máscaras que acha que você usa
porque a sociedade, porque a família, porque todo mundo te pede para usar. Não é legal? Vamos fazer esse deverzinho? Alô, vai lá, dê um like. Se quiser, dá um like e dê um like para você mesmo, né? Dê um like para você mesmo, tá? Queridos, muito obrigado. É muita honra tê-los comigo, aqui ao vivo e a cores. E a todos que vão chegar durante o dia, que estão vendo durante o dia e vão ver, né? Muito obrigado mesmo. Vamos refletir sim, gente. A vida é bela. Vamos tirar as máscaras. E esse texto do Khalil Gibran, eu acho que deveria estar na estante de vocês, do ladinho de vocês, e sempre repensar sobre isso. Falou? Valeu. Dá uma dó de ir embora, vocês não têm ideia. Não dá vontade nenhuma de desligar esse aparelho aqui agora. Que vontade de falar todas as máscaras e tal. Mas o bendito tudo tem tempo, né? Nós temos o tempo, né? Desse mundo material aí. Mas amanhã tem mais. Amanhã nós estamos aqui e vamos conversar muito sobre as máscaras. As 7 máscaras da loucura que nos deixam loucos. Porque perdemos a nossa originalidade. Falou? Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Muito bom. Obrigado.